Essa é a minha esperança. Eu vim do jornalismo político tradicional. Durante 6 anos, eu editei uma coluna de notas políticas na Folha de São Paulo chamada Painel, que é uma coluna que tem muita leitura dentro do jornal, não por outro motivo, apenas porque as notas são curtas, é o que realmente faz as pessoas lerem. E eu, obviamente, eu herdei esse índice alto de leitura. E para fazer o painel, você precisa conversar com muitos políticos. E é uma equipe, não é um jornalista só, são 2 ou 3 jornalistas, dependendo da crise econômica que está funcionando naquela época. E no meu tempo eram 2 ou 3 jornalistas e a gente conversava com, em média, de 30 a 40 políticos por dia. Depois de 6 anos, eu saí gritando, pedindo alguma coisa concreta, números, por favor, porque eu não aguentava mais ser enganado 30 vezes todo dia. E foi quando eu migrei para o que a gente chama de jornalismo de precisão, que é uma coisa que foi inventada nos Estados Unidos ainda nos anos 60, 70 na verdade, e que foi evoluindo ao longo do tempo, sempre buscando trazer as ciências sociais, o que foi desenvolvido em termos estatísticos e de conhecimento nessa área de números, estatísticas, indicadores concretos, palpáveis, pesquisas de opinião, para o jornalismo. Os números não contam as histórias, eles não têm um valor per se, né? Alguém precisa dar um significado para eles, então sempre vai ter uma interpretação, por mais factual e concreta e hard que seja a base das informações, sempre vai ter um viés, ou mais de um viés. E tem uma frase que eu gosto muito do Nate Silver, que é esse cara que ficou famoso na eleição presidencial americana, para nós jornalistas, especialmente hoje em dia. Você precisa estar constantemente tentando corrigir os seus vieses. E se você disser que você não tem viés nenhum, é sinal de que você deve ter muitos. Porque é impossível. O cérebro humano ele tem uma capacidade muito limitada de adquirir e guardar informação. E a gente faz isso basicamente simplificando as coisas, criando modelos simplificados. Nessa simplificação, a gente perde muita coisa e a tendência é a gente pegar o que a gente gosta e esquecer o que a gente não gosta. E ainda cria um final feliz para ficar bacaninha no final. Então, é uma questão de... Você precisa de ciência, de conhecimento científico e de autoconhecimento. A gente aspira um dia a fazer alimentação automática, né? Mas o basômetro é um exemplo de jornalismo de dados. Ele tenta mostrar individualmente cada parlamentar, deputado e senador como vota com o governo. Não só nesse governo, como nos governos anteriores. O trabalho é grande, principalmente para trás, né? E, portanto, ele não acaba, né? Porque as votações se sucedem, enquanto tiver votação, ele deverá existir. E é um número muito grande de informações que estão ali dentro, né? Todas essas informações estão públicas, a rigor alguém poderia ir lá e pesquisar e fazer. Só que ninguém tinha feito antes, por quê? São, nesse governo, 60 mil votos na Câmara e no Senado. No governo Lula, mais de 200 mil, cada governo Lula. Então, é praticamente impossível para uma pessoa, sem uma ferramenta, conseguir identificar tendências ali. E foi o que a gente se propôs a fazer. Exato. E a ideia é justamente colocar animação para ver se as pessoas se animavam a olhar, né? E daí tem uma história muito legal quando você vê a formação do PSD, do prefeito Gilberto Kassab, né, que veio basicamente de deputados de partidos de oposição. Então eles vêm e o basômetro, apesar de chamar basômetro, o governo fica no alto, né? Então eles vêm aqui embaixo e daí, paulatinamente, cada votação vão subindo em bloco. Da hora que chega no começo da campanha de prefeito, que o Serra conseguiu o apoio do Kassab, do PSD, eles vão voltando. Da hora que vê que o Serra não vai emplacar, eles voltam. É muito interessante. Bom, eu fiz faculdade de jornalismo porque quando eu decidi ser jornalista já era assim que se entrava na profissão. Então eu entrei na faculdade em 1983, aqui na USP, me formei em 1986. Comecei a trabalhar ainda enquanto estava na faculdade e então lá se vão uns 27 anos.
Os meus ídolos eram da Folha, né? Então, o Clóvis Rossi era, sem dúvida, talvez a principal referência. O Jânio de Freitas já era uma referência, bom, eterna, mas importante. E pessoas que a gente vai conhecendo no dia a dia, mas que não são de conhecimento público, porque o jornal tem essa coisa, né? Tem o cara da cozinha, né? Que não aparece, e tem o lead singer ali, que são os cantores, digamos assim, que são os colunistas, as pessoas que aparecem mais ou no vídeo ou no texto. Mas a cozinha é muito importante, porque o jornalismo é um trabalho coletivo. Cada vez mais, eu diria. Então, por exemplo, Marcelo Beraba, que é um editor que passou, talvez o único cara que tenha passado por todas as maiores redações do Brasil, Folha, Globo, Estado, Jornal do Brasil e Rede Globo, foi um cara muito importante na minha formação, de aprender os conceitos básicos da profissão. Existe a figura mais importante do jornal, só que o conceito do repórter está passando por uma revolução. É muito curioso que a referência de vocês seja do princípio do jornalismo, logo depois da invenção da imprensa, né? Pelo Gutenberg. Agora a gente está passando por uma revolução equivalente àquela que o Gutenberg propiciou, que é a da multiplicação da informação, né? Que ele conseguiu, na época que ele criou a imprensa móvel, eu estava lendo um livro agora, um livro custava o equivalente hoje em dia a cerca de $20 mil, para você reproduzir um livro na mão. É só a igreja e a realeza podia ter. Hoje em dia, né, a mesma coisa aconteceu com o vídeo, qualquer pessoa na rua com um celular é um repórter, né? E um repórter com todos os processos, né? Porque ele captura, ele narra, e ele edita e ele publica. Quer dizer, é uma unidade auto-independente de transmissão de informação. Então, nós perdemos o monopólio que a gente tinha de 1600 e bolinha até outro dia, até 15 anos atrás. O monopólio do jornalista de ir ao fato, ser o único que volta para reportar o fato, bem ou mal, não importa, acabou. Então, a gente agora tem que se repensar o que nós vamos fazer nesse novo mundo. E o que vocês vão fazer nesse novo mundo? É uma discussão ainda em andamento, né? Ninguém tem um modelo pronto. Mas certamente passa por ser muito mais alguém que vai garimpar o que é importante e separar o joio do trigo, de preferência publicar o trigo e não o joio. Sim, essa é a parte mais difícil. Você tem já exemplos exatamente disso que você está falando, que deram muito certo, como o Huffington Post nos Estados Unidos, que é o que eles chamam de curador de informação, né? Que é uma função de fato muito importante, pescar o que realmente interessa e botar isso em destaque para eliminar o barulho de fundo e ficar só com o sinal que realmente interessa. Essa frase é do Nate Silver, de novo, acabei de ler o livro, estou muito influenciado. Porém, você ainda precisa do cara, do repórter, que vai buscar informação exclusiva. Aí surge uma nova discussão, uma outra discussão paralela a essa, que é jornalismo investigativo, que é um termo que está muito em moda. Aí tem uma velhíssima e não terminada discussão sobre, mas todo jornalismo não é investigativo, portanto não seria um pleonasmo. No meu conceito, não. Porque a entrevista quebra-queixo, como a gente fala, que é aquela entrevista que você faz, aquele bando de jornalistas na beira, geralmente quebrando o queixo do entrevistado, é jornalismo, mas não dá para chamar aquilo de investigativo, né? Release, né? Aquilo que as empresas, o governo solta todo dia, e daí tem alguém que vai lá e dá uma cozinhada naquele texto, é jornalismo, mas não é investigativo. Mesmo uma entrevista coletiva, organizada, também é jornalismo, mas não é investigativo. Tem todo o noticiário, né, factual, que é jornalismo, mas raramente é investigativo. Você tem uma entrevista investigativa, a gente teve recentemente uma entrevista feita pela Mônica Bergman na Folha de São Paulo, falando isso aqui em começo do exemplo, com o Fux, em que ele se cometeu um araquiri público por vontade própria. O que eles elencaram uma palavra, sincericídio. Exatamente, é sincericídio total. O Kennedy foi muito feliz nessa daí, porque ele foi tão sincero que... Eu sou enfim. Mas então, a investigação, a ideia de ir a fundo nas coisas e
trazer à luz informações que alguém eventualmente pode não estar interessado que venham à luz, isso continua sendo cada vez mais importante. Três problemas diferentes aí que você tem. As empresas jornalísticas, elas precisam entender que elas não vendem informação, elas vendem credibilidade. Basicamente, o que você está comprando quando você compra o jornal, a revista, ou assiste o telejornal, o portal na internet, você está indo atrás de alguém que você possa acreditar. Então, você tem que preservar isso acima de qualquer coisa. Não é um processo fácil, porque as empresas estão num momento de crise, então elas estão confundindo um pouco seus papéis. Algumas acham que são empresas de tecnologia, outras acham que são empresas de informação, e poucas se deram conta que são empresas que vendem credibilidade. Mas você tem o problema do papel, que você falou, que eu concordo. Eu acho que a minha geração é a última geração que vai ler jornal no papel. Então o jornal do papel morrerá junto conosco, então eu não estou muito preocupado. Espero que a gente sobreviva a isso, mas todas as pesquisas mostram que as gerações subsequentes, com menos de 30 anos, ninguém assina jornal. Ninguém. Então não tem como sobreviver no papel. Agora, os jornais poderiam sobreviver na internet, né? Plataforma multimídia, juntando vídeo, áudio, imagem, texto, mas tem um problema muito fundamental de financiamento. No papel, os jornais têm monopólio. Então, são 2 jornais em São Paulo, praticamente um jornal só no Rio, um jornal só em Porto Alegre, um jornal, né? Então, todos os anúncios acabam sendo conduzidos para um lugar, ou para 2, ou para 3 lugares. Na internet, a hora que eles entram nessa disputa, os anúncios são dispersos por 1 bilhão de lugares e você ainda tem um negócio chamado Google para competir com você, que já dominou o mercado publicitário na internet. Então, a receita é muito incrível. Os portais dos jornais na internet têm 10, 20 vezes a audiência que o papel tem, 20% da receita do papel. Então, eu não sei como elas vão sobreviver. É um problema, é um dilema sério. Os blogs têm um papel cada vez mais importante, mas eles não suprem a necessidade de informação da sociedade, na minha opinião. Porque o jornalismo é coletivo. Quanto mais coletivo ele for, melhor. Se eu tiver um editor que vai ler o meu texto e vai dizer, olha, tá ruim aqui, melhora aqui, troca isso daqui, vai atrás dessa informação que está faltando, certamente minha matéria vai sair melhor do que ela estava originalmente. Nem sempre. Às vezes pode até piorar, mas supostamente deveria melhorar e na maioria das vezes acaba melhorando. No blog não. No blog eu sou autossuficiente, escrevo o que eu quiser. A única coisa que vai me deter é a justiça num processo por calúnia de difamação. Então, necessariamente, deveria ser melhor o trabalho coletivo feito nos jornais. Você pode argumentar, às vezes não é, tem muito viés de um lado, sim. Porém, isso ainda é melhor do que um bando de atiradores solitários. Sim. Os blogs cumprem um papel, mas não cumprem todos os papéis. Eles não substituem a imprensa. Porque tem muitos problemas. É individualista, a fonte de financiamento é complicada, ainda no Brasil não existe financiamento público no sentido de microfinanciamento, muita gente doando pouca grana para aquilo. Você tem alguns exemplos até pré-internet, muito bem sucedidos, não, mas heróicos, que eu dizia, como o Lúcio Flávio Pinto no Pará, que edita um negócio chamado Jornal Pessoal, ainda é impresso, que não tem anunciante. Ele não vende, ele assim, princípio, não vendo anúncio, porque isso comprometeria a minha independência. Só vive da venda do jornal. O Lúcio é um caso que sofreu assédio judicial, enfim. Mas são as exceções, né? Não funciona como regra. Essa semana foi um dos seus últimos posts sobre o financiamento das campanhas políticas na internet no Brasil. Ainda é ridículo, pequeno, né? Menos de 1.000 doadores. Numa eleição que movimentou 6 bilhões de reais, não deu nem 100 mil reais de doações pela internet. Quer dizer, nós não temos essa cultura desenvolvida. Pode ser que venha a se desenvolver. Só para ter uma comparação, o Obama sozinho, entre setembro e agosto, coletou 300 milhões de dólares através de internet, microdoações na internet. Então, a gente está muito, muito longe disso. A gente continua valendo os princípios básicos, isso não mudou. Então, você ter a fonte em primeira mão, né, o mais próximo possível
quando e onde, com quem o fato aconteceu, melhor, porque você tem menos filtros e menos névoa, digamos assim, entre você e o fato. Então, idealmente, você deve buscar a informação de quem esteve lá e presenciou, e de preferência mais de um, porque cada um vai contar uma versão diferente daquele fato. Então, sob esse aspecto, o repórter continua sendo a figura fundamental, porque é o cara que vai estar ali, ele não ouviu em algum lugar, ou leu em algum lugar, que a Dilma disse aquilo, né? Ele esteve lá e viu. Embora esse negócio de testemunho ocular tenha que também ser visto com um certo cuidado, porque mesmo na justiça, cada vez menos a testemunha ocular é importante, cada vez mais os fatos concretos, né? Tem tanto CSI hoje na televisão, não é à toa, porque realmente os olhos enganam. Mas, enfim, ainda é um bom recurso. Obter fatos concretos através de... Aí já não é tão direto, mas ainda é uma informação, é uma agregação. Por exemplo, saiu o Enem, né? Resultado da avaliação das escolas. Você, em vez de pegar e escrever o que o Ministério da Educação falou, a interpretação que o Ministério da Educação deu para aqueles dados, você poder baixar toda a base de dados do Enem e fazer as análises por conta própria, já é um grande avanço, porque você já não vai ter o filtro do governo, o viés do governo. Você pode ter outros vieses e buscar outras interpretações. Cada vez mais isso é possível, porque tem mais gente baixando, não só jornalistas, né? E buscando a interpretação de cada um. Então, é um universo que é potencialmente muito mais rico do que ele era até 14, 15 anos atrás. Mas a gente ainda não aprendeu a lidar com ele direito. A gente ainda está penando muito para fazer isso. De qualquer jeito, você sempre está buscando mais de uma versão para confirmar aquela informação. No tempo do painel, dessa coluna política, era um desespero, porque o jornal, na época, usava um corpo, uma fonte muito menor do que usa hoje, então cabiam 21 notas. Então eu acordava devendo 21 notas, todo dia. 365 dias por ano. Então você já acordava paranoico. Isso faz você sair ligando para Deus e o mundo, marcando almoço, visitando, né, políticos, na maioria, o tempo todo. E do volume vem qualidade. É interessante isso, porque você acaba ouvindo várias versões. Claro, né, tem os políticos mestres em informação, não sei se ainda hoje é. Bom, segundo o Fux ainda é, né? Delfim Neto, por exemplo, é uma fonte famosa no meio político. Apesar de ser conhecido como economista, ele é uma excelente fonte política, sempre foi, né? Desde o período da ditadura. E o Delfim, como o ACM, quando estava vivo, fazia, era um mestre no mercado de notícias aí. O único problema do Delfim é que você podia... E assim, esses caras profissionais, você não chega lá e pergunta, e aí, quais as novidades? Né? O cara fala, nenhuma, acabou a conversa. Você dá alguma coisa primeiro e fala, olha, aconteceu isso, tal, o que o senhor acha? O senhor ouviu falar alguma coisa, tal? E daí o cara te vem com outras informações na razão proporcional do que você deu. Não é que, né, ele vai dar qualquer... É uma relação de mão dupla, é uma troca, é um mercado mesmo. O único risco com o Delfim, com esses caras assim, é você dar de manhã uma informação e a hora que você liga à noite, você receber a mesma informação de volta, entendeu? Porque ele já não sabe mais, ele falou com tanta gente que ele não sabe mais quem falou o que para quem, né? Mas, enfim, ainda isso funciona, mas existe um processo de desintermediação. Muitos políticos não precisam mais da imprensa para plantar notícia. Aquilo que você estava falando chama plantar notícia, né? Tem um fato que me interessa que seja publicado, eu vou passar para o jornalista tal e vai sair. Isso ainda existe quando o cara não pode aparecer, né? Quando ele tem um dossiê lá que denuncia o seu adversário e ele não quer aparecer, então ele passa para o jornalista, para os jornalistas o dossiê. Mas hoje em dia, por exemplo, um garotinho da vida tem um blog. Então, quando ele quer detonar alguém, ele detona no blog, entendeu? E daí gera um outro problema, porque daí a imprensa vira reprodutora de blogs. Ontem ou anteontem você tinha uma discussão sobre uma história escabrosa que ele tinha publicado no blog, que virou notícia porque saiu no blog do garotinho. Não significa necessariamente que é verdade, entendeu? Se ele tivesse dito aquilo para alguém, falar, não, isso é coisa de maluco, não vou nem publicar. Não, mas como já está no ar, já está publicado, aí vira notícia porque está publicado. É uma coisa meio louca.
Bom, são duas coisas diferentes. Uma é você esquentar a matéria. Em geral, a matéria vem meio xoxa ali, não tem muita novidade, ou então é meio chata. E daí o redator, que pegou aquele texto que o repórter escreveu, ou o editor, vai dar uma coisa mais saborosa para atrair você para a leitura. Isso vem desde a fundação do jornalismo. Vender mais do que de fato você entrega. É um vício de origem, mas difícil dizer se isso está sumindo, está ficando mais grave ou se sempre foi assim. Por exemplo, você tem os jornais ditos populares, como Notícias Populares em São Paulo, Meia Hora, Rio de Janeiro, enfim, todos os Bild alemão, os ingleses e tal, todos eles eram baseados na manchete, né? Tinha uma manchete absolutamente sensacional e tem uma história fantástica aqui do Notícias Populares, que já fechou também, que é durante a ditadura chegou a notícia na redação que um padre e um sargento haviam sido pegos num hotel perto da Boca do Lixo aqui em São Paulo, tal, uma situação vexaminosa para ambos, e daí o cara, precisamos dar essa notícia, tal, como vão fazer? Daí ficaram estudando o título ali, tentando várias hipóteses durante horas, daí finalmente chegaram com o enunciado: membro do clero penetra círculo militar. Isso daí é o exemplo máximo de esquentar a notícia, né? Mas é uma coisa que está caindo em desuso, porque esse tipo de jornal está caindo em desuso, né? As pessoas não têm mais essa relação de comprar por causa da manchete, né? Quer dizer, no papel, na internet talvez não. Agora tem uma outra coisa, aquilo que você falou no começo, também existe, da tese pronta a ser confirmada. Precisa de um texto com a seguinte manchete. Exatamente, preencha, fill in the blanks, né? Preencha as aspas a seguir, né? O cara fala, tem a discussão velha do editor com o repórter, né? Fulano falou isso? Não. Poderia ter dito? Poderia, aspas. Existe, não vou dizer que não exista. Não, obviamente a gente não se orgulha disso, nem quer que seja assim, mas que continue existindo, continua. Essa ideia de controlar os comentários, ela é cada vez mais crescente. Eu imagino assim, quando inventaram o primeiro sessão de cartas, no primeiro jornal, alguém deve ter falado, bom, precisamos puxar o saco do nosso público, abrir um espaço aqui para eles e tal. E daí logo aquilo se viu um espaço insuficiente, né? Porque chegam muito mais cartas ao jornal do que são publicadas. E é uma discussão permanente, sempre foi uma discussão permanente, aumentamos, não aumentamos a sessão de cartas e tal. Um dos jornais que mais tinha espaço para cartas era o Depravda, durante a União Soviética, que não era exatamente o modelo de liberdade de imprensa. Então, é uma falácia você dizer que publicar comentários ou cartas de leitores é abrir espaço para o debate de ideias na opinião pública. É abrir espaço para desocupados ou malucos colocarem ideias que não são ideias, são agressões gratuitas, etc, etc. Então, eu acho que a gente está num processo de aprendizado, espero, em que esse tipo de filtro alguns veículos já pararam de publicar comentários, ou então criaram mecanismos tão restritivos para publicação. O cara precisa fazer um login pelo Facebook para ser autenticado, dizer é ele mesmo, e daí, enfim, ficar claro que ele pode ser passível de processo se ele falar um absurdo, enfim. Mas grande parte disso vem do anonimato. Vem da sensação de impunidade, que eu posso publicar qualquer coisa, que nada vai acontecer comigo, e é bacaninha, assim, chamar a atenção pelo absurdo, né? Tem jornalista que faz isso também. E o melhor controle da mídia é o controle remoto, para usar a frase que a Dilma vive citando, que não é dela, mas enfim. Num cenário de multiplicidade de canais, não só de televisão, mas de veículo de comunicação de todo tipo, as pessoas têm liberdade para ler o que quiserem, e eu acho que você não deve criar nenhum tipo de cerceamento dessa liberdade, porque por mais bem intencionada
que seja a legislação, ela sempre vai estar aquém da tecnologia, ela nunca vai conseguir acompanhar a tecnologia, ela nunca vai conseguir pegar todos os ângulos possíveis, e ela abre espaço para o que seria muito pior, que seria controlar o conteúdo do que vai ser dito, falar, não, isso daqui se enquadra na ideia do ofensivo. Mas quem define o que é ofensivo, né? Então, eu acho que o único controle pode ser a posteriori. E você já tem vários problemas hoje em dia no Brasil, né? Você tem, apesar da censura formalmente ter acabado, existe hoje em dia a censura judicial, né? Um juiz de primeira instância resolve que não se pode publicar o nome do Fernando Sarney no estado de São Paulo. E não se publica. Isso é censura. Existe o assédio judicial. Então, uma empresa, uma pessoa, um grupo de fanáticos não gostou do que um repórter escreveu e abre 100 processos contra aquele repórter em 100 lugares diferentes do Brasil e acaba calando aquele cara porque... Então, assim, a gente, na verdade, tem muitas formas de controlar isso hoje em dia através da justiça. Essa é mais uma das razões pelas quais é preferível, na minha opinião, que o jornalismo seja coletivo e que você tenha uma estrutura. Não precisa ser necessariamente uma empresa jornalística tradicional, pode ser um coletivo, como se diz hoje em dia, né? Uma ONG. Mas é bom que tenha papéis definidos e que esses papéis não se misturem. Toda vez que o jornalista vai captar anúncio, não dá boa coisa. Então, na redação, numa empresa, num jornal tradicional, a redação quase nunca conversa com o comercial, que em geral é péssimo, porque um pouco de conversa sempre é bom no sentido de dizer, bom, podemos melhorar isso, podemos lançar um produto XY que teria aceitação no mercado, etc. Agora, quem vende anúncio não pode fazer notícia, quem faz notícia não pode vender anúncio, porque senão dá Chateaubriand. Sempre foi um instrumento de pressão e de cooptação de qualquer governo, não desse governo, mas de qualquer governo estadual, federal, municipal, a verba de publicidade pública junto à mídia. Existem milhares de casos de cooptação. Em geral é isso, é cooptação mesmo. Quer dizer, o cara começa a vender anúncio, aí ele percebe que a receita dele duplica, triplica quando tem um anúncio de uma companhia estatal. E daí ele fala, bom, então... Ele se impõe uma autocensura, não precisa nem chegar a dizer, não faça isso. Ele mesmo já... Né? O problema é quando você só tem o governo como anunciante. Porque daí... Né? Como é que eu... se eu escrever isso, o cara vai tirar o anúncio, como é que eu vou alimentar as crianças amanhã, né? Os jornais têm essa vantagem de ter um departamento comercial, vão buscar vários anunciantes. Teoricamente, você está dividindo o risco e o poder de influência de um anunciante único naquele veículo. Quando você só tem um banner lá de uma empresa estatal, é a coisa mais complicada. Só queria falar uma coisa que tem a ver um pouco com essa história dos blogs, da imprensa, etc. Que a gente precisa tomar um cuidado, ou pelo menos pensar no assunto, porque ele contraria o senso comum. E toda vez que a gente contraria o senso comum, a gente tende a ignorar aquilo. Né? Numa situação de overdose de informação, overdose de ruído, né? Muita sujeira no ar, e você tem uma dificuldade de separar aquilo que vale do que não vale, do que tem significado do que não tem, a tendência é você, por incrível que pareça, em vez de ter mais multiplicidade de pontos de vista, é você se agarrar naqueles que você já tem. Então, o que eu estou vendo acontecer, e eu acho muito perigoso, é cada vez mais você criar guetos na internet em que as pessoas vão reforçar as opiniões que elas já têm e cada vez menos espaço público de debate de fato. Que não seja agressão, que seja um debate de ideias. Por incrível que pareça, eu acho que tem menos debate hoje do que tinha antes da internet. E isso é muito perigoso porque leva a uma polarização que pode ser catastrófica, né? Porque pode chegar um momento que você não tem nenhum campo comum que permita a negociação dos diferentes pontos de vista.
Nesse sentido, a frase, essas duas frases são realmente geniais, essa que você citou e a do imprensa e oposição resta secos e molhados, não no sentido de fazer oposição partidária ao governo, a qualquer governo, mas no sentido de trazer o ponto de vista oposto, ou que provoque um confronto com o que é estabelecido, com o que deveria ser o normal, ou aceitável, o senso comum, justamente para provocar dúvida. Porque se você não tiver dúvida, você não sai do lugar. Realmente você vai ficar, né, cavando o seu próprio buraco ali, né? Vai ficar andando no seu mesmo lugar. E eu acho que o papel da imprensa é esse, é trazer o contraditório, sempre. E daí você pode fazer a metáfora da oposição. É muito ruim quando você tem apenas um veículo, porque aquele veículo passa a ser o veículo oficial, né? O que ele diz passa a se tornar, vira um diário oficial, né? Então, a multiplicidade é sempre desejável, quanto mais, melhor. A internet favorece isso, mas mesmo na internet você tem, né, sites com mais audiência e outros com menos audiência. À medida que você tem uma convergência das mídias, e isso não é um lugar comum, é uma realidade, quer dizer, imagina 10 anos atrás se alguém dissesse, não, porque eu vi no rádio, eu li no rádio, uma coisa absurda, né? Mas é verdade. Hoje todas as rádios têm site, algumas rádios têm mais audiência no site do que nas ondas sonoras, né? Você vai ter talvez menos concentração e mais multiplicidade. Acho que o que você tem hoje, por incrível que pareça, é mais uma concentração da publicidade do que da informação. Poucos meios concentram uma fatia enorme da publicidade, mas a informação é muito mais democratizada. Eu acho que criar algum tipo de salvaguarda é aceitável. Não sei qual. Não tem um modelo na minha cabeça de o que pode, o que não pode. Essa linha sempre é difícil de traçar. Mas também sempre tomando muito cuidado para não virar revanchismo, como eu acho que é o que está acontecendo na Argentina. Daí você tem uma imprensa crítica e daí você aproveita essa discussão, supostamente em prol da democracia, para calar com a imprensa, o que é a pior coisa que você pode fazer para a democracia. Melhor uma má imprensa do que nenhuma imprensa, sempre. Aliás, isso é uma coisa que a gente está passando meio por cima do óbvio, mas não há democracia sem liberdade de imprensa. Você pode ter democracia sem governo, mas sem imprensa você não tem. Imprensa não temos. Se a gente for perguntar para o Collor o que ele achava da imprensa no governo dele, e eu trabalhei nesse período diretamente na cobertura, ele vai te dizer que nunca a imprensa foi mais parcial e tal. O Fernando Henrique, quando teve a aprovação da emenda constitucional que permitiu a reeleição em 1997 e todos os casos de corrupção que apareceram naquela época, vai te dizer também que naquela época a imprensa extrapolou, inventou e não sei o que lá. Nessa época tu trabalhava na Folha? Trabalhava na Folha. E então, assim, todo governo sempre acha que está sendo perseguido pela imprensa. Quando o governo acha que está sendo perseguido pela imprensa, em geral é um bom sinal, porque a imprensa está cumprindo o seu papel. Agora, no governo Lula, a imprensa, sem dúvida, está cumprindo o seu papel. Às vezes exagera. Ela exagera não nessa atitude crítica. Ela exagera quando transforma um não fato ou um fato menor num fato muito grande apenas para atender um desejo do seu público de ser extremamente crítica àquele governo. Numa cobertura que eu chamo de novela, que é o que a gente tem vivido nos últimos tempos, né? Você pega um tema, mensalão. Daí você tem novela mensalão. Então você tem que ter manchete todo dia pro mensalão, entendeu? Porque você se autoimpôs esse negócio. Botou ali o tag. E isso é um problema, porque às vezes você não tem. Mas daí tem um espaço lá. E aí, vai botar o quê? Mensalão, alguma coisa. A imprensa gosta de novela, da sua própria novela. Gosta das novelas da Globo também, mas gosta da sua própria novela,
porque ela cativa a audiência. Claro, o público gosta de novela. Exatamente, ele quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Então, sempre que tem um caso que permite a novelização da notícia, ele vai ser novelizado. Essa é uma discussão interessante, porque, por um lado, sem dúvida nenhuma, virou um show de horrores, né? Tem que se pentear antes de votar. E assim, claramente metade ou mais das discussões que a gente ouvia ali eram apenas porque a câmera estava ligada. Se a câmera tivesse desligada... Por outro lado, imagina se esse julgamento fosse feito a portas fechadas como é feito nos Estados Unidos e ao final saísse o que saiu. Não, e as pessoas iam dizer que fulano comprou cicrano, que imagina, que daí ia ter um monte de notícia, meias verdades sobre o que foi discutido lá dentro. Mas você imagina que assim, entre o ao vivo e o fechado totalmente... Talvez houvesse um meio termo, né? Ali americano aí. Exato. Nós forçamos os juízes, os ministros a falarem. Os juízes não podem falar. Antigamente a resposta que você mais ouvia de juiz era: eu só falo nos autos, eu não posso pré-julgar. Mas hoje em dia, ministro do Supremo tem assessor de imprensa, né? Hoje em dia, a crítica da mídia, ela precisa ser feita, e obviamente ela é feita, acho que a Faculdade de Jornalismo cumpre um papel importante formando críticos de mídia hoje em dia. Porém, ela precisa ser feita internamente antes de... Não sei se antes ou depois, mas enfim, ela precisa ser feita dentro dos veículos. Se você não tiver uma cobrança interna e alguém destacado para fazer isso com autoridade, é muito fácil você deixar as rédeas frouxas numa redação, e isso é muito ruim sob vários aspectos. Uma redação frouxa, assim, que vai no automático e não tem cobrança, ela só piora, porque ela vai reforçando os seus vícios, não se inova, não corrige os seus erros. Então, eu acho que a figura do ombudsman, com todos os defeitos e problemas que as pessoas que exercem a função podem ter, ela é uma função muito importante na imprensa. É muito tentador você colocar um passarinho, como os cronistas falam, num texto, né? Algo para deixar ele mais bonito, ali, mais curioso, tal. É que o detalhe, o diabo realmente está nos detalhes, porque quando você dá um detalhe de uma cena, você captura a atenção do leitor ou do público e ele passa a acreditar mais em você. Não, mas se ele sabe isso, é porque o resto deve ser verdade, entendeu? É um recurso estilístico, na verdade. Muito difícil de ser feito bem feito, porque chegar nessa informação dá um trabalho desgraçado, né? Ou você estava lá e viu, ou você precisa ter, no mínimo, duas pessoas que viram para uma te dizer que aquilo aconteceu, outra para te confirmar que foi exatamente aquilo que aconteceu. Então, as pessoas não se dão conta de como é difícil reconstituir um fato que já aconteceu com base nos depoimentos de quem estava lá. Primeiro porque a maioria das pessoas não quer se comprometer, não quer, né, ser a pessoa que vazou a informação. Quando quer, você já precisa ficar desconfiado. Bom, mas ele quer por quê? Né? Ele tem algum interesse nisso? Aí você vai ter que buscar uma, duas fontes para tentar ver se é aquilo mesmo. Então, fazer bem feito é muito difícil. E você sempre corre o risco de parecer ficcional. Quando você realmente faz muito bem feito, aí que fica parecendo ficção. Existe muito, na verdade. Existe com uma deformação. Porque nos Estados Unidos, que foi onde essa história surgiu, tanto que a expressão ainda é em inglês, né, o off the records, lá você tem vários níveis de informação. Tem background information, que é uma coisa que você não pode usar. Vou te contar alguma coisa, você não pode nem publicar essa coisa, mas só para você saber, para você tomar suas decisões, entender contexto e tal. Daí você chega no off, que é o que a gente usa aqui no Brasil, que é a informação sem a fonte. Que foi moda durante um período, foi uma moda terrível, porque, primeiro, se você só tem uma fonte em off, você não tem informação. Mas você lia a todo momento, segundo, um alto, a fonte do escalão do
Planalto, não sei o que lá, Pessoas muito tal. chegadas. O círculo do poder, blá, 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 blá. Isso gerou uma deformação profissional. A partir do momento que a informação se democratizou, que os políticos tudo passaram a ter Twitter, o cara começou a falar e ficou mais perto do público, isso perdeu um pouco de sentido, porque aquela mística que tinha, que só o jornalista conseguia chegar nos famosos e nas celebridades e nos poderosos, eu acho que ficou banalizado pelo Facebook, pelo Twitter e pelas redes sociais, né? Todo mundo ficou chapa, né? E aí, nego manda uma mensagem via Twitter pro cara mais famoso, poderoso do planeta, se perigar o cara responde, né? O Steve Jobs não dava entrevista, mas respondia um e-mail ou outro de vez em quando de um desconhecido. Então, acabou um pouco essa... E daí passou a ficar meio ridículo você escrever segundo uma alta fonte do Planalto, porque fala, pô, que... Né? Pode dizer. Mas o off é importante, porque é que nem denúncia premiada na justiça, né? O cara que está envolvido não pode aparecer porque vai sofrer consequências com aquilo. E você precisa ver, e em situações da vida real, né? Assim, hoje em dia fazer matérias que envolvem violências, organizações criminosas, morro, favelas ocupadas por milícias ou por bandidos, o PCC, tudo isso você precisa usar o off com muita responsabilidade. Muito difícil. Eu não estava lá, não sei exatamente as circunstâncias, não olhei todos os ângulos, porque eu acabei me especializando numa área do jornalismo que é da percepção da opinião pública sobre os fatos. Então eu cubro a eleição, por exemplo, e governo do ponto de vista de como a opinião pública percebe o que está acontecendo. É uma opinião, é um jeito, você vai dizer, pô, você está fugindo da pergunta, né? De certa maneira, estou. Mas eu não saberia te responder como achar esse cara, às vezes não é possível, por mais que você tente, você não consegue chegar no cara que jogou a bolinha. A investigação jornalística tem limites que são a lei, né? Nunca saberemos. Eu não posso... Pode ser que sim, pode ser que não, né? Às vezes aparece, anos depois, alguém... Não apareceu o Fux agora dizendo como ele virou ministro supremo, fez campanha... Você nunca sabe, de repente aparece o cara, não, eu joguei a bolinha e tal. Né? É uma questão de tempo e tal. Mas, nesse caso específico, às vezes o fato em si se torna menos importante do que como a maneira que ele foi percebido. E numa eleição, isso é regra. Então, o que aconteceu nesse episódio da bolinha de papel? O fato a bolinha em si é uma agressão, não é uma agressão? Porém, o que aconteceu? O Serra saiu dali e foi para um hospital. Quando ele fez isso, ele passou para o cara que vota a impressão, falou, pô, se eu fosse para o hospital, toda vez que me joga uma bolinha de papel... As professoras públicas não tem problema. Então, eu acho que teve um erro estratégico da campanha naquele momento de não perceber que aquilo podia ter uma leitura oposta de vítima, ele passar uma outra sensação, que foi o que aconteceu. Se você acompanha pela internet as buscas pela expressão bolinha de papel nesse dia, é uma explosão no Google, é uma coisa inacreditável, né? E teve impacto na intenção de voto. Quer dizer, foi ruim para a imagem dele, porque toda a história acabou se voltando... Ele era a vítima, tinha todo o direito de fazer o papel de vítima, de explorar aquilo eleitoralmente, e, no entanto, acabou virando o algoz da própria história. O jornalismo não precisa ser chato. Ele não está condenado a ser boring, né? Para usar a expressão que não sei se o Ben Johnson usou. Embora ele tenda sempre a ser... Precisa tomar muito cuidado para ele não virar uma chatice. Você pode colocar um pouco de ironia, você pode colocar um pouco de... até uma piada, dependendo se ela casar bem com a circunstância, mas você não pode forçar os fatos para provocar a piada. Então, a pegadinha,
não existe pegadinha jornalística, né? Na minha opinião. Não dá para você forçar uma situação ridícula, expor alguém ao ridículo, para depois explorar aquilo com uma roupagem jornalística. Para mim, isso não é jornalismo. Porque você... Assim, o Ernesto Varela, quando surgiu, foi uma coisa revolucionária, porque ele fazia perguntas que todo mundo queria fazer e ninguém tinha coragem, não podia, ou as circunstâncias não permitiam. Então ele foi revolucionário. E muito importante, eu acho que ele cumpriu um papel extremamente importante para arejar e tal. Agora, você não pode virar escravo do seu próprio personagem, né? Esse é um risco que a gente corre, de repetir as formas que deram certo e acabar forçando a mão, né, nisso. Então, eu considero esses programas que são cada vez mais populares como uma paródia do jornalismo. Certamente nós não estamos condenados a ser éticos. Eu acho que os aéticos ou os antiéticos sempre terão uma imaginação criativa para estar à nossa frente. O crime nunca foi tão organizado, a corrupção nunca foi tão sofisticada. Só que a gente tem mais meios de controle. Só que à medida que os meios de controle da sociedade, seja através da imprensa, da mídia, da internet, do jornalismo cidadão, cresce também do outro lado quem precisa burlar isso. Acho que sempre tem uma proporcionalidade ali. E hoje em dia você ficaria surpreso de ver o grau de sofisticação que você tem. Antigamente a corrupção ela era muito chumbrega. O cara não tinha mínimo. Assim, o dinheiro na cueca, que virou piada e tal. Se fosse esse realmente o grande problema, estava fácil, né? Era só criar uma máquina que detectava dinheiro na cueca em aeroportos e tal, você resolvia toda a corrupção no Brasil. O problema é que a grande corrupção, o grande tráfico de influência se dá de uma maneira tão sofisticada que, infelizmente, a gente não fica sabendo, ou se fica sabendo não consegue publicar porque não tem como provar. É um problema. E a imprensa tem um papel... Os políticos ajudam muito, sim, né? Eles facilitam muito a nossa vida. As piadas vêm prontas, as críticas, né? Basta reproduzir o que eles falam muitas vezes que já é suficiente, você não precisa nem acrescentar nada. Porém, a gente precisa tomar cuidado, porque, como diria aquele historiador inglês, quem não gosta de política está condenado a ser governado pelos que gostam. E se a gente estigmatizar os políticos ao ponto de a política não se tornar viável, aí nós vamos ter um enorme problema nas nossas mãos, porque a gente não criou um sistema melhor que esse ainda. Em todo lugar, mas em Brasília é pior. E por acaso, os jornalistas envolvidos nessa matéria são alguns dos melhores que eu conheço, e você vê que não estão, sempre podem errar, porque a gente está botando o nosso na reta todo dia. Mas em Brasília, principalmente, a gente tem um vício que a gente chama de jornalismo declaratório. Alguém falou alguma coisa. E é muito cômodo o jornalismo declaratório, porque não, mas fulano que falou. Sim. Entendeu? Não, mas tá errado, não. Fulano que falou, entendeu? É assim, a culpa não é minha. Eu já estava assim, que nem Homer Simpson, né? Quando eu cheguei, eu já estava assim, né? Então, assim, o cara se escuda, tem uma autoridade, tem uma voz de autoridade, aí você fala, não, se a autoridade falou, tá falado, entendeu? E sempre que isso entra em confronto, em conflito com os fatos objetivos, que é a dimensão, técnica, o fato de ser teu original, em lugar conhecido, documentado e tal, o cara fala, não, mas fulano falou, entendeu? Sim, eu não estou justificando, mas eu estou explicando o processo. E nesse caso, aí é mortal. Quando você tem uma foto boa e uma história supostamente boa,
você tirar aquilo da primeira página é muito difícil. Não, pô, mas é tão bom, né? É tão bom. Pô, é tão bom esse daí. Tem certeza? Mas não tem uma chance de ser certo? Não pode... Dúvida. Pode ser dúvida? Aí, tem um velho ditado jornalístico que é não faça uma pergunta... Você pode fazer... Você deve fazer... O ofício jornalístico é fazer pergunta, né? Mas na hora de publicar, não faça uma pergunta que você não sabe responder. É um clássico, né? Então, porra, se você não sabe responder, melhor ficar quieto, né? Deixa pra lá. Mas eu entendo como chegou, o processo para chegar. Não justifica, mas eu entendo